Olá a todos. Portanto, vou dar início a uma nova rúbrica no meu canal do YouTube, que se vai chamar À Conversa. E hoje tenho aqui uma convidada especial, que é a doutora Teresa Umbelino. É uma amiga de longa data já, com quem tenho partilhado imensas ideias e experiências sobre treino de cães. E faz todo sentido que fosse ela a primeira convidada desta rúbrica. Portanto, a Teresa é médica veterinária especialista em comportamento. E eu começava por te fazer uma pergunta que acho que eu nunca te fiz. Ora, Que é, essa paixão pelo treino começou antes de entrares para a licenciatura de veterinária ou foi-se desenvolvendo ao longo do curso? a culpa é toda da pitanga. Ok. Eu, quando fui para a veterinária, ia ser veterinária de cavalos. Boa. Depois sentia-me um bocadinho sozinha e decidi arranjar um cachorro. E arranjei o pior cachorro do mundo. Me deu muito trabalho e tudo aquilo que eu tentava fazer saía furado e todos os conselhos que me davam corriam mal. E houve uma altura que pensei, não, eu tenho que estudar e tem que haver uma maneira melhor de fazer isto. E foi aí que comecei a estudar um bocadinho sobre comportamento, sobre treino, comecei a perceber que havia métodos de treino em positivo, as coisas começaram a correr bem, o bichinho começou a crescer e comecei cada vez mais dentro da área. Ok. Muito bem. Basicamente, eu revejo-me um bocado na tua situação. Não na parte veterinária, como é lógico, mas na parte de treino. E já agora que falaste nessa situação de começaste a desenvolver essa paixão durante o curso, o curso em si de veterinária, as bases dadas em termos de comportamento, qual é a tua opinião sobre elas? São suficientes para algum veterinário perceber minimamente comportamento? Não, infelizmente não são suficientes. Em algumas universidades já temos muito bons docentes de comportamento que tentam dar o melhor possível aos futuros veterinários, mas a cadeira de comportamento é uma cadeira semestral durante um semestre, portanto não há sequer comportamento 1 e comportamento 2. É demasiado pouco tempo para que um veterinário consiga ter as reais noções do que é preciso saber dentro de um consultório, como aconselhar os clientes, o que seja. Até porque, infelizmente, a cadeira está mais direcionada para os animais de grande porte e para os animais de produção do que para os cães e para os gatos. Ok. Daí também tu tens tido a necessidade de ir para Boston, por exemplo, a estagiar e fizeste também uma pós-graduação na Holanda. Também foi Sim. nesse sentido de evoluir também na parte comportamental? Sim, foi uma parte fundamental. Eu não fui para Boston, fui para Detroit, mas Ou isso? tirando essa, É parecido? tirando essa parte está tudo certo. Sim, foi uma das minhas opções, foi conseguir um bom apoio. O apoio bom começou cá em Portugal, começou com o excelente Dr. Gonçalo da Graça Pereira, que me Cumprimentos ao apoiou e Dr. Gonçalo, ajudou, fantástico. que me ajudou a encontrar as pessoas certas para me ajudarem lá fora. Fiz o meu estágio super intensivo em Detroit com uma das melhores veterinárias comportamentalistas que existe no planeta, autora de alguns livros e de capítulos de livros que tu já has de ter lido e conhecido, Já especialista agora, das feromonas. diz o nome Portanto, dela, para as pessoas também saberem. estive a estagiar com a doutora Teresa D. Porter. Ok. Pronto. E sim, e depois, mais recentemente, fiz a minha pós-graduação na Holanda, também só focada em comportamento e bem-estar, e pronto, e estas coisas já sim dedicadas aos cães e aos gatos. Ok. E conseguiste ver realidades muito distintas nesses países relativamente àquilo que se encontra aqui em Portugal? Sim e não. Ok. Curiosamente, em termos culturais, há diferenças enormes e, portanto, a forma como os tutores se preocupam, abordam os seus cães é completamente diferente da nossa. Não te digo que seja melhor ou pior, é simplesmente diferente. Uhum. Em termos da nossa qualidade técnica, portanto, da nossa capacidade de pegar num cão e fazer um plano de modificação comportamental e de ajudar os nossos tutores, nós não ficamos atrás de ninguém. Ok, é bom saber. É das melhores sensações, é nós que em Portugal temos o defeito de estarmos um bocadinho isolados, nós não é? Porque falamos um com o outro, mas Sim, temos, muito. temos pouco apoio, e chegares lá fora e perceberes que em termos técnicos
nós não ficamos atrás da maior parte das pessoas, até com mais anos de experiência que nós. No entanto, a opinião que eu tenho de países ditos mais desenvolvidos, não é? Os Estados Unidos é um deles, os países nórdicos, tenho a ideia de que eles trabalham muito mais e focam-se muito mais na questão da prevenção de problemas comportamentais, ao invés de esperarem que os problemas surjam. E está mais relacionado com a intenção dos tutores no estrangeiro, ou nesses países, terem logo a iniciativa de frequentar aulas de socialização de cachorros, assim têm os cachorros, ao contrário daqui em Portugal, onde é que, e somos a prova disso, onde é que somos mais contactados quando já há problemas do que Sim. propriamente quando começa a prevenir problemas. Faz sentido isso? Tens essa noção? Mas eu acho que isso vem mais do facto desse tipo de serviços estarem disponíveis há mais anos nesses sítios do que cá em Portugal. E, portanto, as pessoas já tiveram mais tempo para conhecer, para perceber que isso é importante, para serem direcionados para essas aulas. Agora, tanto lá como cá, tu continuas a ver coisas com muita qualidade e coisas com muito mais má qualidade mesmo. Sim, E em termos de leis de bem-estar, neste momento os Estados Unidos estão atrás de nós, por exemplo. Ok, não fazia ideia. Sim, também tenho visto esse acréscimo de preocupação por parte dos tutores assim que recebem um cachorro em frequentar as aulas de socialização de cachorros. Eu tenho essa noção e falo por mim próprio que as minhas aulas de cachorros estão cada vez com mais cachorros, ao contrário de há 4 ou 5 anos atrás, onde é que era uma coisa mais esporádica. Mas também tenho essa noção. Mas também está muito relacionado com a questão dos veterinários. Se bem que ainda há aqueles veterinários, e tu melhor do que ninguém, podes-me dar razão ou não, que portanto, os veterinários aqui em Portugal saem formatados para até o cachorro ter o plano vacinal completo, não pode sair de casa. Se bem que há veterinários que hoje em dia já começam a tomar outras direções, já começam a perceber a importância da sociabilização e já aconselham essa sociabilização precoce mesmo antes do plano vacinal estar completo. Tu que estás nas duas pontas, ou seja, tanto és veterinária como treinadora, qual é o teu ponto de vista sobre isso? Acho que temos vindo a evoluir. Já vejo muito mais estudantes de medicina veterinária à procura de formação na área do comportamento, à procura de saber um bocadinho mais, o que é ótimo. E já se consegue perceber que há uma consciência maior de que é preciso socializar os cachorros, embora a maior parte dos veterinários não saibam como. Okay. Continuas a ter algumas pessoas, sobretudo mais velhas, que te continuam a dizer que não, que até aos 4 meses o cachorro não tem que sair de casa. Mas na sua grande maioria já começa a ver até cachorros a virem referenciados por veterinários para as aulas. Sim, eu vejo muito isso. E sem terem problemas de comportamento, portanto, só pela socialização. Sim. O que é positivo. Mas terias alguma dica, alguma sugestão a dar de forma a que as pessoas conseguissem aproveitar o período de socialização, que é o período mais importante do desenvolvimento de um cão, aproveitar esse período da melhor forma possível, prevenindo também o risco de contágio de doenças nessa altura? Poderias dar algumas sugestões sobre isso? Olha, eu acho que aí impera o bom senso. O grande risco das doenças que nós queremos evitar são, pronto, se realmente a parvovirose, a gana, essas coisas são doenças horríveis e com uma taxa de mortalidade alta. Mas nós também sabemos como é que elas se transmitem. E sabemos que o principal risco está na urina e nas fezes dos outros animais. Okay. A partir daí, tu já começas a saber que, ok, não é assim tão difícil evitar que um cachorro esteja ao pé de xixi e cocô alheio. Isto é possível de se fazer. E saber também que o vírus fica retido no ambiente durante algum tempo e, portanto, há zonas onde o bom senso nos diz não levar um cachorro, por exemplo, um parque para cães. É um sítio onde, mesmo que tenha sido limpo, vão haver resíduos de xixis e cocós. Não é um bom sítio. Agora, levar um cachorro a umas aulas de cachorro devidamente limpas e desinfetadas, levar a casa de um amigo que não tenha cães, ou um amigo que tenha cães, tenham sido vacinados e desparasitados, esquecemos muitas vezes da desparasitação, Sim. são tudo opções que nos permitem socializar. Além de que a maior parte dos cachorros são pequenos e podem andar ao colo em todo lado. Portanto, podem ir à esplanada ao colo, dentro da transportadora, ou numa malinha, ou o que seja, e poderem gozar o mundo sem terem que entrar em contacto com o chão e com cães desconhecidos. E eu aí também sou muito
Sou sempre muito veemente com os meus clientes. Se não conhecem o cão, não sabem se ele está vacinado e desparasitado, não deixem contactar. Ótimo. Pronto. Depois de termos as vacinas, então aí podemos começar a alargar um bocadinho o leque de amigos, mas sempre avaliando também a parte temperamental, porque não queremos um cachorro traumatizado, não é? Claro. Mas sem dúvida alguma que as aulas de socialização de cachorros têm um impacto muito, muito forte no desenvolvimento social de um cão. Isso, e entristece-me quando às vezes recebo clientes com cachorros com 4 meses e pouco, ou 5 meses e pouco, que foram proibidos por parte do veterinário em ter contacto com o mundo exterior, e quando chegam às minhas mãos, com essa idade, já apresentam problemas como agressividade, ou ansiedade por separação, etc. Coisas que poderiam ser prevenidas. Ou mesmo aquela questão de serem apresentarem comportamentos agressivos no consultório veterinário, só por lhe mexerem numa pata ou manusearem. Portanto, também isso são coisas que podemos e que nós trabalhamos enquanto treinadores nas aulas de socialização de cachorros e que poderiam ser evitadas. Mas pronto, as coisas já estão a mudar e tenho visto também uma evolução nesse sentido. Ora bem, outra coisa que eu queria falar contigo e que nós temos vindo a falar nos últimos tempos, bastante. Para quem não sabe, eu e a Teresa trabalhamos indiretamente em alguns casos, portanto, alguns casos que eu tenho mais críticos, onde é que eu sinto a necessidade de recorrer à medicina comportamental, que às vezes é preciso, eu recorro à Teresa, para quem não sabe, e temos neste momento alguns casos em cooperação, e podemos já pegar nessa ponta e falar um bocado na farmacologia e na sua importância no treino de cães. Do teu ponto de vista, ou para quem não percebe muito da importância da farmacologia, o que é que poderias dizer a um cliente sobre isso? Olha, a maior parte dos clientes são um bocadinho renitentes à ideia de dar um medicamento ao cão por causa do comportamento. E eu acho isso perfeitamente normal, porque ninguém, ou quase ninguém, vai a uma consulta de comportamento e fica contente com a ideia de dar Prozac ao cão. Claro. Ou qual medicamento que seja receitado. Existem casos realmente em que o treino só por si não consegue ajudar o cão, ou em que precisamos de um efeito mais imediato. E nessas situações, as medicações podem ser uma ajuda. Agora, uma medicação só por si nunca vai fazer o mesmo do que uma modificação comportamental. Portanto, eu se tivesse que escolher entre uma coisa e outra, escolheria sempre a modificação comportamental. Claro. Agora, há situações em que uma medicação ou um suplemento são uma ajuda muito grande ao nosso plano de modificação comportamental e nos permitem chegar ao resultado que nós queremos muito mais cedo. A outra coisa muito importante a falar das medicações é que a maior parte das pessoas tem uma ideia de que uma medicação para um comportamento é um sedativo e o cão vai passar o dia a dormir. Um sedativo é uma coisa que faz com que o cão de facto fique a dormir. Não são esse tipo de medicações que nós normalmente usamos para a medicina comportamental. São medicações que realmente vão modelar o comportamento, mas nunca é nosso objetivo ter um cão com um fio de baba a escorrer em coma na cama o tempo inteiro. Portanto, nós não queremos nunca deixá-los mais sonolentos, nem com uma diferença na sua personalidade básica, que nós gostamos sempre nos nossos cães, não é? Claro. Até porque existe muita ideia de que um comportamento agressivo é simplesmente um comportamento. A verdade é que ninguém associa que um comportamento agressivo é, no fundo, um distúrbio de neurotransmissores e hormonas que fazem com que o cão reaja dessa forma. E é aí que a farmacologia entra, é precisamente para equilibrar essas hormonas e neurotransmissores. Portanto, existe muito aquele erro de vermos um comportamento agressivo como uma coisa má e vamos focar no comportamento. A verdade é que quando trabalhamos, e nós, pelo menos a nossa abordagem de treino é vamos à raiz do problema e perceber o porquê é que o cão está a reagir assim e daí a importância de percebermos todo o stress envolvido, o sistema fisiológico e aí é que entra de facto a farmacologia. Uma coisa que eu costumo dizer aos meus tutores, sobretudo de cães com problemas de reatividade e agressividade, é quando nós nos focamos naquilo que o cão está a fazer, parece mal. Quando nós nos focamos naquilo que o cão está a sentir e nas formas de o ajudarmos, fica tudo muito mais fácil em termos da modificação comportamental. Portanto, nós aqui focamos-nos muito no o que é que o seu cão está a sentir, como é que o vai ajudar. E eu vejo que este tipo de mentalidade ajuda muito os meus tutores a conseguirem lidar melhor com estes problemas e com este tipo de protocolo de modificação comportamental. Fantástico, sem dúvida. E já que estamos a falar na modificação comportamental e na área veterinária, farmacologia, existe também muito, e continuo a ouvi-lo, infelizmente, o mito de
castração vai resolver o problema do seu cão, por isso vamos castrar o cão e fica resolvido. A verdade é que tem-me surgido dezenas de casos que vêm para as minhas mãos já após serem castrados, e quando eu pergunto aos tutores quais foram as alterações que vocês viram no cão após a castração, viram melhorias, não viram, e muitos deles dizem que, para além de não verem melhorias, sentiram que o cão ficou pior. Sim. Portanto, esse é um grave problema da castração. Portanto, é uma coisa irreversível. A partir do momento que castramos um cão, não há volta a dar. Pode ficar melhor? Pode. Pode manter igual? Pode. Mas também pode ficar pior. Qual é a tua opinião sobre a castração e como é que tu desmistificas esse mito de que a castração resolve problemas comportamentais? É assim, nós temos hoje em dia alguns estudos científicos que já nos mostram que a probabilidade de um cão castrado ser agressivo é maior do que de um cão não castrado, contrariamente àquilo que se pensava anteriormente. E isto tem a ver com a agressividade estar muito ligada ao medo e a expressão do medo ser mais intensa quando tu tens menos testosterona, que é aquilo que, entre aspas, dá coragem a um cão macho. Sem dúvida. E, portanto, muitas vezes a ideia de que vamos castrar para o cão ficar mais calmo ou menos agressivo ou o que seja, é uma falácia, porque na realidade, ao tirarmos a testosterona ao cão, o cão não vai ficar mais calmo, porque a testosterona não tem nada a ver com o pico de atividade. Não vai ficar menos agressivo, porque se aquele cão com testosterona tinha agressividade, sem a testosterona provavelmente vai mostrá-la muito mais. E o único sítio onde eventualmente tu poderás ver uma melhoria com a castração são nos comportamentos impulsivos, que esses sim estão ligados à testosterona. Mas a maior parte dos casos de impulsividade tem outras coisas por trás, e se não as trabalhares antes, também não vão funcionar. Agora, quando tu me dizes que tens um cão adulto macho, que não tem interesse reprodutivo, que já está maduro, que está emocionalmente estável e que o queres castrar, pronto, aí em princípio a probabilidade de termos regressões são menores porque o cão já está estável. Se tens um cão que tem problemas de comportamento, mas tem um problema de saúde que obriga à castração, claro que sim, vamos dar prioridade à saúde, porque senão qualquer dia não temos cão para trabalhar a parte comportamental. Claro. Mas por base, a castração não é uma coisa que eu recomendo para tratar de problemas comportamentais. Nem em machos, nem em fêmeas. Sim, também é importante falarmos sobre isso, sim. Outra coisa que se fala muito é que a castração, e isso é verdade, claro, elimina riscos de cancros de próstata, testículos, etc, certo? A verdade é que também há uns estudos contraditórios que dizem que, ao castrarmos um cão, aumenta a probabilidade, por exemplo, de cancro de ossos. Faz sentido? Sim. Isso é verdade? Pois. Sim. Existem, a questão é, depois tens que ver as probabilidades. Portanto, tu, ao castrares um cão, vais ter muito menos probabilidade de ter cancro de próstata. Ao castrares o cão, vais ter ligeiramente um bocadinho mais de probabilidade de ter cancro de osso. Portanto, não é uma coisa que tu peses igual na balança, porque as probabilidades não funcionam da mesma forma. Mas sim, e sobretudo a castração de animais jovens pode vir a ter mais problemas, porque as placas de crescimento passam a desenvolver-se de uma maneira ligeiramente diferente, e a tendência é que os machos castrados acabam por ficar maiores do que os machos, quando são castrados jovens, do que os machos não castrados. E isso pode trazer alguns problemas também a nível articular, porque eles ficam maiores do que aquilo que o corpo estava preparado para suportar. Ok. Muito bem. E agora tinha uma pergunta também relacionada com isso, mas já me esqueci, às vezes dá-me estas brancas. Acontece. Já sei. E já que estamos a falar em problemas comportamentais, qual é para ti o problema comportamental? Não quer dizer que menos gostes de resolver, mas que mais dificuldade tens em resolver. Ansiedade por separação. Ok. É aquele problema em que tu não tens facilidade em contornar o problema enquanto tu estás a trabalhar. E o cão, em princípio, vai ter que ficar sozinho na mesma. E, portanto, acaba por ser um processo longo, frustrante para os tutores, frustrante para o cão, para mim. E talvez por ter também um bocadinho de experiência pessoal com esse mesmo problema, é aquele que eu normalmente penso, oh não, mas vá, vamos lá, vamos conseguir. Aquilo que eu costumo dizer aos meus clientes, que em caso de ansiedade por separação, é que é um trabalho que depende muito do tutor. Enquanto nós, quando temos um problema comportamental, agressividade, ou seja, ensinar obediência, seja o que for, nós estamos presentes e ensinamos. A verdade é que quando trabalhamos cães com ansiedade por separação, nós temos que dar a informação toda ao cliente, para o cliente praticar em casa.
Portanto, nós não podemos passar 24 horas com o cão em casa e explicar como é que podemos fazer, mas temos que dar essa informação toda detalhada. E daí eu achar que também é um dos casos mais difíceis de resolver, porque depende muito. Não depende de nós. Sim, depende muito do tutor em si. E depois também existe a questão da. Hoje em dia, toda a gente trabalha, tem uma vida profissional muito ativa, saímos de casa às 9 da manhã, entramos de casa às 7, 8 da noite. Portanto, não temos grande tempo para preparar o cachorro para durações curtas de ausência, etc, etc. É um trabalho, de facto, sem dúvida alguma, bastante complicado e exigente. E chato, porque Sim. muitas vezes já existem os vizinhos a reclamar por causa que o cão ladra ou uiva. Isso é muito chato mesmo. Outro caso que também acho extremamente complicado, e aí, se calhar, ajuda muito a questão da farmacologia, são casos com comportamentos obsessivos compulsivos. Sim, também não são cães fáceis. São aqueles que eu mais rapidamente normalmente ponho medicação, porque Claro. obsessivo-compulsivo normalmente precisam mesmo ter medicação. Mas apesar de tudo, é mais fácil controlar a rotina de um obsessivo-compulsivo do que fazer a transição de um cão com ansiedade de separação para as horas em que ele precisa de ficar sozinho. Claro, porque comportamentos obsessivos compulsivos também estão muito associados a, epá, não tenho nada a fazer, eu vou perseguir a minha cauda, ou vou perseguir moscas Sim, imaginárias. exatamente. Portanto, ao enriquecermos o ambiente, de facto, já estamos a ajudar um bocadinho. Enquanto que a ansiedade por separação é mesmo vou ficar sem aquela pessoa. Portanto, tem um estímulo específico, existe um padrão bem associado e a partir daquele momento o mundo desaba para Que é aquele muito cão. mais difícil de quebrar. Sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa que eu queria falar contigo. Portanto, hoje estou a aproveitar, porque estamos a falar com uma veterinária, como é lógico, por isso vamos aproveitar e saber uma opinião de uma veterinária comportamentalista, portanto, é o melhor dos dois mundos, que é sobre a alimentação. Portanto, até aqui sobre a alimentação, nós hoje em dia não há consenso entre os veterinários do que é melhor, uns trabalham com uma marca, outros trabalham com outra. A informação que eu tenho é que vocês, nas cadeiras de alimentação na universidade, existe muita formatação para aquilo é que é bom, só depois de saírem do curso é que há pessoas que são autodidatas e começam a aprofundar outras áreas da parte da nutrição, e queria saber a tua opinião sobre isso. Se de facto aquilo que tu aprendeste na universidade, se é aquilo que ainda defendes hoje em dia, ou se tomaste outra via. Olha, eu vou-te ser muito honesta, eu não me lembro, na universidade, da cadeira de nutrição, ter falado de nutrição de cães e gatos. Ok. Passámos horas e horas e horas a fazer formulações para vacas, para cavalos, para porcos, para ovelhas, para essa gente toda. Para cães, eu tenho ideia de ter tido um seminário de 2 ou 3 horas patrocinado por uma companhia que fabrica rações. Claro. Portanto, logo aí nós somos altamente formatados para ouvir aquele conselho daquele veterinário que trabalha para aquela marca e seguir aquelas indicações. A realidade é que eu acho que a nossa formação em nutrição, pelo menos da realidade que eu conheço, que é a minha universidade, em pequenos animais, é fraca. Okay. E ficamos com ideias de. E quando tu começas a explorar um bocadinho mais o tema, consegues começar a perceber que se calhar as coisas não são assim tão pretas e brancas e que não é só ter uma marca na clínica e vender daquilo porque vai dar para todos os cães. Claro. Neste momento ainda temos mais controvérsia porque acreditávamos quem trabalha um bocadinho mais e procura um bocadinho mais na área, que dentro das rações vamos todos dar rações brain free. Agora já começamos a ver que há problemas de saúde associados às rações brain free, portanto, também já não são todas as rações brain free que são recomendáveis e já se discute se será que grain free é mesmo a melhor opção ou ter alguns grãos não seria mais seguro para os cães. Portanto, é um Claro. tema muito E mesmo controverso e muito aberto. dentro das gerações grain free, claro que depois existe aquela, substituímos os cereais por batata, mas temos, sei lá, 70, 80% de batata na ração e só 20% de carne, portanto, claro que é preciso, e isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu digo a todos os meus clientes, porque como trabalhamos muito com problemas de agressividade, e tendo em conta que a alimentação está diretamente relacionada com o comportamento dos cães, portanto, quanto melhor a alimentação, melhor será o comportamento do cão, por causa que a alimentação tem um impacto direto nos neurotransmissores, nas hormonas, etc, etc.
E é uma coisa que eu digo muito aos meus clientes, é para analisar muito bem os ingredientes da ração, e porque no mercado das alimentações nem tudo que é caro é bom. Ora, aí está. Nem tudo o que é caro é bom e ainda temos para mim mais um problema, que é a tendência que as marcas grain-free têm em ter uma quantidade de proteína muito alta. Okay. E que também está associado a alguns problemas de agressividade em cães. Portanto, é preciso ter algum cuidado não só com os ingredientes, mas também com as quantidades de proteína, sobretudo, que existem em cada alimentação. Eu, por base, tento limitar os meus clientes e os meus próprios cães aos 26% de proteína. Ok. Gostava de conseguir pôr mais baixo, mas a partir daí encontra-se mais baixo sim, mas em rações de fraquíssima qualidade, e isso não é aquilo que é desejável também. Sim, porque ao diminuirmos também a quantidade de proteína, significa que vamos ter muito menos quantidade de carne na ração. Sim. Sabemos que os cães precisam de uma boa quantidade de carne para se sentirem saciados e bem, não é? Exatamente. Aquilo que nós não nos podemos esquecer é que carne fresca é 80% de água. Sim. E, portanto, se imaginando que a carne, que não é só água e proteína, fosse 80% de água e 20% de proteína, se eu alimentasse um cão só a carne, ele nunca comeria 26 ou 27 ou 30 ou 40% de proteína. Portanto, ter muita carne e ter muita proteína, quando falamos em ingredientes frescos, não é sinónimo. Claro. E convém ter algum cuidado com as rações também nesse aspecto. Muito Não bem. só pela parte comportamental, mas às vezes porque em cães, sobretudo cães mais sensíveis, isso pode também afetar depois a parte renal, o excesso de proteína. E lembrei-me agora de uma situação que eu tive. Eu há 1 ou 2 meses atrás fui fazer uma avaliação a um cachorro, uma cachorra, e uma das coisas que eu vejo sempre quando faço avaliações é, para além de ver o contexto todo, eu também vejo aquilo que eles comem. E então vi um saco de ração de uma marca veterinária, não vou dizer o nome, não faz sentido nenhum, mas uma marca veterinária. E quando eu vi, pela primeira vez na vida, nunca tinha visto, na composição dos ingredientes estava mencionado açúcares. Açúcares, mesmo açúcares. Portanto, não estava camuflado, estava mesmo lá mencionado. Açúcares na composição. Portanto, isso para mim não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, o que é que faz os açúcares nos seres humanos? Portanto, geram alguma hiperatividade, certo? Portanto, suponho que nos cães também façam o mesmo. Já tinhas visto, não? Não, açúcares assim não. Não nos podemos esquecer que os hidratos de carbono são açúcares. Claro. Nós Sim. normalmente associamos o açúcar ao açúcar de absorção rápida, portanto, pacotinho de açúcar branco, boca, hiperatividade, gomas por aí fora. Uhum. Mas uma batata doce também é rica em açúcar, uma banana também, uma maçã também, o pão e a massa também. São cadeias completamente diferentes. E os cães precisam de alguns hidratos de carbono, porque eles não são carnívoros verdadeiros e beneficiam de alguns hidratos de carbono. Dentro dos conhecimentos que eu tenho, eles beneficiam mais daqueles de absorção mais lenta, portanto, menos maçã, mais grão, mais batata doce, por aí fora. Arroz, para não Aveia. ter tanto açúcar de absorção rápida, que se não nos faz bem a nós, não nos faz bem a eles também. Ok. Portanto, isto é bom as pessoas também saberem. Eu vim de uma veterinária que tem sempre um impacto mais forte. Ora bem, mais coisas que eu gostava de falar contigo. Portanto, isto até agora foi-se desenvolvendo. Como é que está a correr os treinos em Lisboa? Como é que tem sido a adesão? Olha, eu de ano para ano, mês para mês, noto uma melhoria. Noto que recebo mais pessoas, com tendência a trazerem-me casos menos avançados, portanto as pessoas estão a intervir mais rápido, tenho cada vez mais cachorros. Ótimo. Já tive, entre o final do ano passado e o início deste ano, 2 casos de consultoria antes da aquisição do cachorro, que eu acho que é uma coisa espetacular. Fantástico. As pessoas que vêm perguntar o que é que se faz antes do cachorro chegar a casa. Muito mais cachorros, isso acho que já tinha dito. Uhum. E pronto, e depois também vou recebendo muitos casos de agressividade. É uma parte grande do meu trabalho também, são casos de agressividade. Recebo muito menos, e por acaso é uma coisa que eu acho curiosa, cães de porte pequeno.
Cães de porte pequeno recebo tendencialmente porque ladram muito a cães grandes e os donos têm medo que eles sejam comidos, ou porque fazem xixi nos tapetes e no edredom. E agora falaste uma coisa interessante, ou seja, recebes muitos cães de porte grande com problemas de agressividade. E por incrível que pareça, as nossas mais referências em a nível de treino, Jean Donaldson, Patricia McConnell, Katie Sdow e por aí fora, são tudo mulheres. Já algum cliente chegou à tua beira e disse, tendo em conta que és mulher, teu porte, e te disse, oh, menina, como é que você vai controlar o meu cão? Sabes que eu normalmente faço um sorriso e respondo: eu tenho 2 rafeiros alentejanos em casa. Se eu os consigo controlar a eles, consigo controlar o seu cão. E pela primeira vez, no final do ano passado, tive um cão realmente mais pesado do que os meus rafeiros alentejanos. Tenho um Bocerron com 60 quilos, ou 65, ou o que é. Eu sei que na altura vi e ele tinha mais 5 quilos do que o meu cão mais pesado que tenho em casa. E conseguimos perfeitamente fazer a modificação, um cão muito agressivo, um cão com muitos problemas, e conseguimos fazer perfeitamente a modificação comportamental dele com o arnês de prender à frente, nem precisamos de um Alti. Fantástico. Portanto, nós temos ferramentas não aversivas que nos permitem controlar mesmo esses casos mais pesados e complicados. Sim, isso é uma das grandes vantagens de trabalhar com o reforço positivo. É como trabalhamos sempre abaixo do threshold do cão, trabalhamos sempre em zonas de segurança, em zonas de conforto, onde é que o cão não está naquele modo reativo e extremo. Ao contrário de outras metodologias de trabalho, onde é que trabalham mesmo no limiar, e aí sim é muito mais difícil controlar um cão. E agora também estou a pensar numa situação, de facto, aquelas referências que eu falei há um bocado, essas referências do treino positivo, vê-se muitas mulheres a trabalhar com reforço positivo, treinadores de referência mundial mesmo. E agora estava aqui a pensar, de facto não se vê muitas a trabalhar com métodos aversivos. Se calhar precisamente por causa dessa diferença, foi uma coisa que me Olha, há ocorreu uma agora. coisa muito simples. Eu não tenho força para estrangular um cão de 60 quilos. Eu tenho que ter outro método qualquer. Claro. Atenção, não estamos aqui a querer entrar no reforço positivo é que é bom e no método aversivo é que é mau. Não, foi só mesmo um termo de Não, é comparação sempre que surgiu pragmático. agora. Eu não Sim. tenho força para estrangular um cão de 60 quilos. Portanto, eu tenho que arranjar outro método qualquer. Claro. E arranjaste muito bem. Sim. E não é preciso, realmente. Também tenho visto que tens andado, e também temos falado sobre isso, sobre a possibilidade de vires cá a Braga dar aquele workshop sobre os primeiros cuidados, os Sim, primeiros primeiro corres. socorro. Pronto, como é que tem sido o feedback sobre esse teu workshop? Olha, eu o ano passado fiz 2 edições do workshop. Estou a preparar agora as edições deste ano já com algumas alterações, porque mal de nós não fomos melhorando, não é? E Claro. ajustando as coisas. O feedback tem sido muito positivo, acho que as pessoas têm gostado, tenho tido os workshops sempre cheios. Acho que consegui fazer aqui uma coisa bastante dinâmica e divertida, apesar de estarmos a falar de primeiros corres e de coisas sérias e às vezes graves. Já tive inclusivamente o feedback de uma pessoa que já me mandou um e-mail a dizer que já teve a oportunidade de meter em prática os conhecimentos e que conseguiu desengasgar o cão, neste caso era um cão que foi um cão que se engasgou, e que graças às manobras que trabalhámos conseguiu salvar o cão e pôr o cão a respirar novamente e a Fantástico. coisa correu bem. Fantástico. Excelente. Temos que marcar isso para vir aqui fazer isso. Já temos estado em negociações a falar sobre isso, mas vamos avançar com isso. E também, uma das áreas que tu gostas muito é a área das terapias assistidas, de cães de assistência. Continuas a tirar formações nessa área? Neste momento não estou a tirar formações nessa área, estou prestes a começar uma nova formação nessa área, por acaso. É uma área que eu gosto bastante e é uma área onde eu acho que continuam a fazer falta treinadores baseados em reforço positivo. Eu vejo, e tu vês também com certeza em ti, os benefícios que é chegarmos ao fim de um dia, apesar de estarmos nesta área e termos os nossos cães, Claro. e são tão terapêuticos para nós. Já tive a oportunidade de ver os benefícios dos meus próprios cães com pessoas doentes, com crianças com hiperatividade, com déficit de atenção, por aí fora, e realmente acho quase que criminoso tu teres um cão que pode ajudar e não ajudar, mas por outro lado também acho criminoso
o levarmos o cão ao utilitarismo extremo de que o cão de apoio a um cego tem que trabalhar porque sim, e o bem-estar do cão fica posto para trás porque o cão tem que ajudar o cego. E eu acho que os cães são tão maravilhosos e gostam tanto de trabalhar que se tu o treinares de forma positiva, de forma agradável para o cão, os cães podem ser, de facto, ajudantes maravilhosos nas mais diversas situações, sem que isso ponha em causa o bem-estar deles. Claro. E acho que faz falta termos mais pessoas que pensam desta forma e termos mais cães de serviço mais felizes. Ok. Por acaso já tive algumas conversas com veterinários e com outros treinadores sobre isso, e sou completamente da tua opinião. Portanto, quando se vê só os benefícios de um cão para o ser humano, mas põe-se de parte o bem-estar do cão, isso para mim não faz qualquer tipo de sentido. E agora, se conseguimos equilibrar as duas situações e o bem-estar do cão está presente e a utilidade para o ser humano, se conseguíssemos isso, seria ótimo e espero bem que isso venha a acontecer num futuro próximo. Sim, já temos cada vez mais pessoas a trabalhar nessa direção e eu acho que isso tem que passar a ser a norma e Ok. não a minoria. Existe algum país, né, que tu vejas que isso já está muito evoluído, essa questão das terapias assistidas? Ou cães de assistência? Não acho, há países onde está mais evoluído do que em Portugal. Eu tenho tido contacto com algumas entidades nos Estados Unidos e dos muitos contactos que tive, algumas foi tipo, não, não concordo com isto, não estou à vontade com este tipo de metodologia nem com este tipo de utilização dos animais. E outras com que me identifico imenso e que digo, sim, com estas pessoas posso trabalhar, posso aprender, posso evoluir e posso saber cada vez mais sobre esta área de uma forma que eu acho que os animais também beneficiam. E tenho contactos também, curiosamente, na Irlanda, também de excelentes trabalhos a serem feitos, de cães muito felizes a trabalhar para pessoas. São, assim, os dois países com que tenho mais referência. Sabendo também que há pessoas a trabalhar muito bem na Bélgica e na Holanda. Ok. E há de haver pessoas a trabalhar muito bem em todos os países, com certeza, como haverá a trabalhar mal. Mas são, assim, os países que eu tenho mais contacto neste momento. Ok. Outra questão que eu te queria fazer é que tu, enquanto veterinária, tiveste 4, 5, 6 anos a estudar para acabares o curso e depois enverdaste na parte do comportamento. O teu futuro, próximo e longínquo, passa por lá a área de comportamento e está completamente depois de fora a possibilidade de um dia estar sentada num consultório e dar vacinas a fazer análise, etc. Ou não? Estás Olha, mesmo focado no eu comportamento. mais depressa me vais ver a lavar a clínica do que a trabalhar como clínica lá dentro. Não, eu fiz um estágio em clínica e passei muitas horas durante o meu curso a trabalhar diretamente com cães doentes e com os donos dos cães doentes. E é uma área que não me motiva. Claro. É tudo muito pesado, há muitas limitações. Infelizmente, estamos num país onde o poder económico não é brutal ainda, onde ainda não é norma haverem seguros para os animais, as pessoas não estão dispostas a investir, muitas vezes também. E custa muito tu estares a trabalhar pelo mínimo. Na área do comportamento, tu já tens tutores de elite, já não tens donos, tens tutores. E as pessoas querem investir e fazem o esforço. E só pelo simples facto de ter a cooperação das pessoas e pessoas que querem trabalhar comigo, isso faz com que eu esteja muito mais motivada a trabalhar na área comportamental do que na área de clínica geral. Okay. Se não tiver a fazer comportamento, provavelmente vou continuar a enverdar na área da produção animal, que é outra área que eu gosto bastante. E vou ter com as minhas vaquinhas a Porto Alegre. Que são muitas. Neste momento são 150. Pois. E falaste, portanto, apesar de estar na área de comportamento, a área da medicina veterinária não deixa de ser uma mais-valia para ti. Tendo em conta que muitos problemas estão associados a problemas de saúde, nomeadamente otite, displasias, etc. Portanto, tu, enquanto veterinário, também tens uma capacidade muito mais facilitada de detectar ali algum problema no cão. E isso ajuda-te muito também na questão da parte comportamental. Para mim, ajuda-me em três coisas. Na detecção, em fazer com que os tutores me ouçam mais facilmente do que se não tiveres um curso de Claro. medicina veterinária por trás, e na comunicação com o veterinário do cão. Porque consigo ser um bocadinho mais técnica e dizer-lhes especificamente o que é que eu acho que vi, o que é que eu acho que devem fazer com base nas observações. Por isso, apesar de eu não estar a exercer a área, tento-me sempre ir mantendo atualizada e estar rodeada de colegas com muita qualidade que me podem ajudar a manter-me atualizada e a tirar dúvidas quando eu as tenho.
Sim, mas isso também demonstra um bocado a tua humildade no sentido de, pá, podias pegar no caso e dizer, olha, vou-lhe receitar estes condom protetores para este cão, toma isto, faça isto, mas não, tens esse cuidado de, ok, eu sou treinador, apesar de seres veterinário, és treinador, ok, vou falar com o seu veterinário para dar a minha opinião e depois ele lá decide o que será melhor, certo? Portanto, Exatamente. o que é ótimo, o que é Nós fantástico. temos de trabalhar em conjunto. Tu estás a trabalhar uma parte da saúde mental do cão, mas a saúde física tem que ser trabalhada. Se eu começo a trabalhar contra ou à revelia dos meus colegas de clínica, eu não vou conseguir ter sucesso nos casos, nem eles se vão sentir à vontade para me mandarem os casos para mim. Claro que Portanto, sim, não, sem dúvida não alguma. seria uma atitude sequer inteligente da minha parte. Até porque nós dependemos muito dos médicos veterinários. E da boa relação que temos com eles. Sem dúvida. Eu, felizmente, aqui em Braga tenho essa facilidade de trabalhar com eles diretamente e dou muito bem com eles. E sempre também vejo um andar diferente num cão ou qualquer coisa que acha normal, também tenho esse cuidado de ligar ao veterinário e explicar a situação. E isso faz com que também a minha relação com eles seja muito produtiva e benéfica para mim, para eles e para o tutor e o cão, sem dúvida alguma. Exatamente. Portanto, isso é ótimo. Teresa, para finalizar, vamos fazer aqui um pequeno joguinho. Portanto, umas perguntas com respostas rápidas, ok? Ok. Vamos lá então. Brinquedo de estimulação mental preferido? Snuffle mat. Snuffle mat? Ok. Para quem não sabe o que é uma snuffle mat, são uns tapetezinhos com muitas cordinhas e esconderijos. Mostra aí uma. Um Snuffle. exemplo. Já agora explica qual é a importância das snuffle mats, só para as pessoas. Pronto, o Snuffle Mat é um brinquedo muito simples. Basicamente, este Snuffle Mat é um tapete de pôr no fundo da pia da loiça, com nós de trapilho agarrados aos buraquinhos do tapete. Isso foi do it yourself. Uma relva artificial, onde se pode pôr a comida, e isto estimula o cão a procurar a comida usando o nariz. E a utilização do olfato é extremamente relaxante e muito natural para todos os cães. Portanto, é um brinquedo que os mantém ocupados e que escoa as necessidades de olfação de qualquer cão. Para quem não sabe, não há nenhuma atividade mais benéfica para um cão do que nosework, em termos de relaxamento e cansaço, portanto, eu sou completamente fã de nosework. Ok, Snuffle Mat. Atividade preferida com os cães? Passear. Passear no meio do campo. Fantástico. Referência mundial no treino? Essa é muito difícil. São muitas. Olha, gosto muito da Sofia Yin. Okay. É uma pessoa que está sempre aqui muito próximo por causa de todo o excelente trabalho que ela fez com a manipulação veterinária, com o handling, com a implementação do Fear Free. Infelizmente já não está entre nós. Infelizmente já não está entre nós e é uma grande lição acerca da profissão da medicina veterinária também. Pois, pegando nesse ponto agora, fiquei a saber recentemente, ou se calhar até foste tu que me disseste, que a profissão de veterinário é uma das profissões com mais alto risco de taxas de suicídio. Sim. Não só pela pressão, como pela negatividade, como pelo fácil acesso a fármacos que te permitem fazer o suicídio. Pois, não tinha noção disso, infelizmente. Ok, portanto, Sofia Yin, tens mais Sim. algum? Não. Ou será esse o Ex Libris? Não, deixa a Sofia ir, senão Ok. vamos ficar aqui a falar muito tempo numa resposta Ok. rápida. Que livro é que recomendarias a um tutor que acabou de adquirir um cão? Há um tutor que acabou de adquirir um cão. O livro que eu gostaria mais de poder recomendar seria o Decoding Your Dog, que é um livro escrito pela Associação de Comportamentalistas Americanos. Para a maior parte das pessoas isso não vai ser fácil porque o livro está em inglês. Pois. E, portanto, eu costumo também falar sempre do Culture Clash e do Don't Shoot the Dog, porque temos as versões em português também e temos as traduções, apesar de eu gostar mais deles em inglês na mesma. Sim, sem dúvida. Porque muitas vezes eu também prefiro sempre ler as versões em inglês do que propriamente os portugueses, porque as traduções para o português às vezes fazem ali uma confusão tremenda. Sim. Ok, para quem não sabe, Culture Clash, que é o choque de culturas, é da Jean Donaldson e o Don't Shoot the Dog é da Karen Pryor, para quem quiser adquirir. Ora bem, esta, eu sei a resposta, raça de eleição. Podia-te enganar agora, mas vá, setter irlandês. Ok, por último, qual é o exercício que para ti é mais importante no treino de cães? Que deve estar no repertório de um cão. Chamada? Chamada. Para mim é o mais importante de todos. Existem outros que vêm muito perto a seguir, mas a chamada é o pilar. Sem dúvida, sou da mesma opinião.
E é isso. Queres deixar os teus contactos para quem quiser acompanhar no Facebook ou no YouTube? É muito simples, tanto no Facebook como no YouTube, é procurar AB Comportamento, estamos lá sempre. Ok, e já agora, para quem quiser, subscrevam também este canal, aqui algures, carreguem no botão subscrever, ativem o sininho, notificações e vou tentando, ao longo deste ano, fazer mais algumas conversas com alguns amigos e referências e treinadores ou pessoas ligadas ao mundo da veterinária e do treino. Por isso, acompanhem o nosso trabalho, o meu e o da Teresa, claro. Teresa, muito obrigado pela tua adesão. Portanto, isto foi feito muito esporadicamente. Falámos ontem ou anteontem, rapidamente decidimos aqui um horário e foi ótimo. Portanto, foram 45 minutos de conversa. Ótima. Conversas estas que já temos tido ao longo destes últimos anos, por telefone, por Facebook. E obrigado pela tua amizade, por podermos partilhar as nossas experiências e ideias ao longo destes últimos anos, e vamos continuar a fazê-lo no futuro, sem dúvida alguma. Por isso, e por este momento, que de facto partilhar isto e tornar isto público também pode ajudar tutores e outros veterinários a partilhar a nossa opinião. Ok? Muito obrigado, Teresa. Obrigada, Patrick. Tchau, obrigado. Tchau.